Se você já tem uma mentoria em grupo, não começa o ano sem escutar isso daqui. A maioria dos mentores vai fazer planejamento estratégico, focando em quadro dos sonhos, frase motivacional, ou sonhos que eles querem realizar e esquecem a prática do dia a dia. E acaba que eles acabam o ano pior do que começou, com um saldo pior na conta do que antes e agora com mais custos fixos ainda a pagar. Nesse vídeo eu vou te mostrar o planejamento que a gente usa aqui no Morph, dividido de forma extremamente simples para criar previsibilidade, passado, presente e futuro. Eu te garanto que se você conseguir aplicar tintim por tintim do que eu vou te passar aqui, a sua empresa vai ter muito mais previsibilidade trimestral para trazer maior faturamento, maior número de alunos e maior número de ações que vocês conseguem realizar. Então planejamento não é lista de desejo, não é tipo o carrinho da Amazon que você vai colocando todas as coisas que você quer. Não é simplesmente chegar lá e botar eu vou faturar 1 milhão e é isso. É, primeiro de tudo, você fazer uma engenharia reversa. É você olhar para tudo o que aconteceu nos anos passados. Muitos investidores, principalmente de fundos bilionários, eles falam que o futuro é muito parecido com o passado, apenas com o detalhe de que se você sabe o que acontece no passado e previne esses erros. Então, por trás de um bom planejamento estratégico, você precisa pensar em termos de engenharia reversa. O que dá certo, o que dá errado, por que dá certo, por que dá errado, para você criar processos, criar formas de fazer com que isso dê certo. Então pega papel e caneta que eu vou te mostrar exatamente o que fez a nossa empresa, por exemplo, do ano de 2024 para o ano de 2025, crescer 4 vezes mais. A gente saiu de um faturamento de 600 mil anual para um faturamento de 2 milhões. E a nossa projeção para esse ano está um faturamento de 10 milhões. Então, o que eu estou te falando, ou o que eu estou trazendo para que você consiga atingir, talvez seja 10 vezes o que você está planejando. E eu sei, eu já estive exatamente no lugar que você está. E detalhe, tem muito mentor saindo do mercado de mentorias por medo. E a gente vai fazer diferente, a gente vai arregaçar, a gente vai para cima e eu quero que você também cresça nesse mercado de mentorias. A primeira coisa para a gente analisar em termos de planejamento estratégico é observar os erros cometidos. Ou seja, o que é que geralmente acontece em planejamentos que fazem com que as pessoas façam planejamentos incorretos. Então, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Matheus, mas eu planejei que ano passado, em 2025, a gente ia faturar 2 milhões. Eu pergunto, e qual que é o teu faturamento? 300 mil. É um pouco irreal fazer isso. Ah, mas é uma projeção de 10 vezes. Mas tu tem estrutura para aguentar isso? Não é só sobre otimismo, é também sobre você saber qual que é a estrutura que se trata para você conseguir crescer de forma adequada. Então aqui tem alguns erros que são muito comuns e eu vou classificá-los para você entender como preveni-los. Isso que eu estou fazendo agora tem um nome que um bilionário chamado Charlie Munger fala, que é a inversão. Ao invés de eu só olhar no que vai dar certo no planejamento, eu pergunto em como é que eu destruo o meu planejamento. E vou passar uma série de pontos aqui que você pode estar prevenindo para que você não caia nesses golpes e eu vou ler a lista aqui para você. Primeiro de tudo, continue vendendo algo genérico e sem promessa clara. Fique preso no 1 a 1 para sempre. Ou se faz grupo, continue a querer ser babado e mentorado, a suprir carência das pessoas. Troque de nicho, oferta, avatar a cada trimestre, ou seja, não seja conhecido em hipótese alguma. Faça com que seu público sinta que você é uma pessoa instável, que toda hora está mudando e que ninguém entende de fato o que você faz. Não domine um canal de aquisição, saia pulando de canal em canal de aquisição. Uma hora você quer dominar conteúdo, outra hora você quer dominar anúncio, outra hora você quer ser bom de prospecção, outra hora você quer ser bom de social selling, outra hora você quer rodar VSL, outra hora você quer rodar webinário, você não sabe qual que é o canal de aquisição primário da sua empresa. E detalhe, até 1 milhão é só um canal, tá? Mata a sua margem, ou seja, você começa a vender barato ou vender muito mais baixo que o esperado, na esperança de ter mais clientes, mas esse excesso de clientes, eles na verdade não estão te dando lucro nenhum. Estão deixando você preso na sua operação sem que você consiga escalar. Ignora a retenção, ignorar o passado e achar que o futuro vai ser milagrosamente diferente, não encarar a realidade do seu momento atual e traçar apenas cenários hiperpositivos e irreais para conseguir crescer, em que tudo magicamente dá certo no lugar que tem que dar. Veja bem, a vida não é bem assim. A vida ela é regida pelo caos. Ou seja, a gente que faz com que as coisas aconteçam para prevenir esse caos. Então esses são erros comuns que você tem que olhar e observar dentro de um checklist se você já cometeu alguns desses erros. Então vamos agora ao planejamento. Então, a gente precisa primeiro passar pelos erros para depois ir pelo planejamento passo a passo. E se você quer uma revisão personalizada do plano que a gente está montando aqui completo, clica aqui no link da descrição e agenda um diagnóstico de escala comigo.
Vai ser um prazer escutar o seu planejamento e traçar um planejamento talvez ainda mais otimista para que você consiga multiplicar seu faturamento e atingir recordes agora em 2026. Todo bom planejamento ele é dividido em passado, presente e futuro. Então primeiro vamos olhar para o passado. O que é que foi que a gente já tem de processo? O que é que já deu certo? O que é que já deu errado? O que é que saiu do eixo? O que é que foi uma previsão boa? O que é que eu sei fazer muito bem? O que é que eu sei fazer muito mal? Então o foco aqui não é julgar. O foco é analisar, é visitar o que já deu certo, o que já deu errado no passado e não é olhar com emoção, ai meu Deus, você só vai olhar os fatos. Olhe os fatos do que aconteceu, porque aí você vai entender um pouco da realidade do que aconteceu no ano passado para que você tenha um planejamento mais claro. Quanto é que você faturou no ano com sua mentoria? Ou seja, se você somar cada mês, quanto deu o seu faturamento? Primeira coisa, se você teve um faturamento muito instável, por que foi instável? Se você teve um faturamento linear, muito semelhante mês a mês, por que ele ficou estagnado e não aumentou? Segundo, quais foram os marcos que você atingiu? Ou seja, o que é que você fez e foram marcos para a sua empresa? Foram coisas muito positivas que você fez. 3. Quais foram os principais erros da sua empresa? Aquele que você classifica e faz, nossa senhora, fiz besteira demais. Fiz besteira, isso aqui não era para eu ter feito. Quarto, o que é que você fez muito bom que precisa ser potencializado ao máximo nesse ano 2026? E quinto, o que é que você fez que você não pode repetir em hipótese alguma e que de forma alguma você pode fazer? Ou se você fazer, vai precisar passar por um grande refinamento. Como é que eu sugiro que você faça isso? Eu sugiro que você pegue essas 5 perguntas e analise trimestre após trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você vai dividir em 4 trimestres. Por que eu estou sendo tão insistente com a abordagem dos trimestres? Porque quando você come o elefante por partes, fica mais claro você observar o que saiu do eixo, o que foi bom, o que foi ruim. E aí quando você coloca tudo ali no eixo, quando você escreve tudo, você consegue ver, nossa, isso aqui que eu fiz me deu dinheiro, isso aqui que eu fiz me tirou dinheiro. O que pareceu bom na época realmente não foi bom. E isso que pareceu irrelevante, na verdade, é muito bom e precisa ser potencializado. Então, esse é o primeiro eixo, é o passado. Vamos agora para o segundo eixo, o presente. A gente precisa analisar qual é a estrutura que a gente tem nesse exato momento. Por exemplo, dentro do MOF, a gente acabou o ano com 2 milhões. Só que a gente teve 3 saídas importantes de colaboradores, de peças-chave da nossa operação. Então a gente tinha 9 pessoas, agora a gente voltou a ter 6 pessoas. A gente tem um time de marketing mais gordinho e um time de vendas com praticamente eu. O que é que eu preciso fazer então? Eu preciso analisar o momento atual da minha empresa, porque eu não posso colocar um planejamento muito agressivo para vendas se só tem eu em vendas. Não faz sentido. Eu preciso reaver o que é que eu vou fazer. Então, primeiro de tudo, o que é que a gente precisa responder em relação ao presente? Qual é o tamanho da sua operação? Quem são as pessoas que estão na sua operação? Quantos clientes ativos, ticket médio, time, horas que você consegue aguentar sem quebrar? Isso é muito importante, porque às vezes a gente subestima a quantidade de clientes que a gente pode ter. E aí o que é que acaba acontecendo? Atingem grandes meses de faturamento e no seguinte a pessoa baixa muito o faturamento. Por que ela baixa tanto o faturamento? Porque ela está presa na entrega. E existem muitos motivos para se estar preso na entrega e eu vou trazer outros vídeos também sobre isso aqui no canal, mas esse não é o tema de hoje. Então se inscreve aqui no canal para que você veja outros vídeos, principalmente sobre como escalar sem estar preso na operação. Com isso, você precisa definir qual é o seu maior gargalo hoje. Por exemplo, o que é que te impede de crescer mais do que você espera? E veja, não existem gargalos, existe gargalo. É uma coisa que está te gargalando hoje, que se não for resolvida, eternamente vai deixar a sua operação, a sua empresa restrita. É falta de lead? Não chega, gente. É falta de vendas. Você não sabe vender, você não sabe converter. É uma má entrega, então quem chega não está ficando, quem tem resultado não fica. Um problema de entrega ou um problema de operação. O time não está pronto para receber, ou não tem gente apta, ou as pessoas, ou falta pessoas para receber. Você precisa definir muito bem qual que é o gargalo que você está inserido hoje. E por último, da pergunta do presente é: o que precisa ser resolvido com mais urgência para que o projeto desgargale, para que o projeto destrave? Essa pergunta, ela precisa estar anotada num quadro, anotada no seu planejamento, para que constantemente você a revisite. Porque você vai ver que sempre o seu projeto ele vai gargalar
naquilo que não está sendo resolvido com mais urgência. E às vezes você está olhando para uma outra coisa que aparenta ser mais importante ou mais urgente, e isso daqui está te deixando pendente. Então, não adianta a gente olhar para o futuro se existe algo no presente que ele está te incomodando demais e está impedindo a tua empresa de crescer imediatamente, tá bom? Então, muitas vezes o projeto ele está gargalado porque tem muita demanda, ou seja, a pessoa é craque no conteúdo, atrai muita gente qualificada, atrai muita gente que ali quer o trabalho dela, mas ela não tem um time de vendas apto para atender, ou seja, é tudo ela fazendo. E a gente sabe que gratidão, a gente sabe que reciprocidade tem prazo de validade. Então o cara chegou, viu dois conteúdos, está naquele momento de compra, ninguém atendeu ele, perdeu o cliente. Então o que eu vou precisar priorizar? Braços. Ah, mas já tem braço, mas o pessoal não é bom, preciso treinar esses braços então. Esse gargalo precisa ser resolvido para ontem. E quando você prioriza isso, seu projeto ele avança muito mais rápido. Então você vai escolher um gargalo, não são vários, não existem gargalos, não existe prioridade, existe prioridade. Dito isso, se é leads, foca em leads, se é vendas, foca em vendas, se é operação, foca em operação, se é entrega, foca em entrega. Fazendo isso, você tem muito mais clareza do que fazer no presente. E por último, como você está esperando nesse vídeo, vamos falar do futuro. O futuro a gente precisa fazer metas com matemática, a gente precisa fazer coisas ousadas, mas também ter um fundo de verdade. Não adianta ser só um planejamento racional, não, vou fazer conteúdo todo dia, porque se eu acordar de 5 da manhã e eu for dormir de 9 horas, eu vou conseguir produzir conteúdo assim que o sol nasce. Só que tu dorme de meia-noite e 1 hora da manhã acorda de 9. É um planejamento que ele é racional, sim, mas que ele não é razoável. Ou seja, está fora da realidade, está fora daquilo que se considera otimista, exige uma grande mudança de comportamento. Então, toda coisa que exige uma grande mudança de comportamento geralmente gera um rebote no futuro e volta ao comportamento antigo, porque o nosso cérebro ele tende a resistir às mudanças comportamentais, ele tende a resistir a novos padrões comportamentais. Primeiro de tudo, para o que você quer, né? Vamos falar de faturamento. Quanto você quer faturar em 2026. E aí você vai dividir isso por trimestre. Quanto é no primeiro trimestre, quanto é no segundo trimestre, quanto é no terceiro trimestre, quanto é no quarto trimestre. Quantos clientes você almeja crescer trimestre por trimestre. Quanto você almeja progredir em termos de clientes? Quanto você almeja progredir em termos de ticket médio? Quanto vai aumentar o ticket de forma progressiva? Primeiro de tudo, você precisa considerar que existem eventos canônicos que vão acontecer nesse ano mais do que os outros. Algumas mudanças nesse ano fazem toda a diferença. Primeiro é o Carnaval. O Carnaval vai ser do dia 14 ao dia 17, sendo quarta de cinzas no dia 18. Então você precisa ver que provavelmente ia ser uma semana um pouco mais morta em termos de reuniões. Uma semana um pouco mais morta em termos de produção, porque talvez muita gente está viajando, muita gente está pulando o carnaval e não vai conseguir prestar atenção. Então, primeiro, considere essa semana. Outra coisa que você precisa considerar esse ano que é muito importante. Esse é um ano de Copa mais longa. A gente vai ter mais clubes na Copa do Mundo. Ou seja, se a gente vai ter mais clubes na Copa do Mundo, a gente vai ter um mês de Copa do Mundo, que é mais ou menos ali em meados do dia 13 de junho até o dia 15 e 17 de julho. Então, nesse tempo, você precisa observar quando são jogos do Brasil, quando são jogos que são menos chave, porque se você marca, por exemplo, uma ação de lançamento, se você marca uma aula num dia de jogo do Brasil, você matou sua aula. Ah, mas é porque as pessoas têm que priorizar conhecimento. Você tá certo, mas a sua aula vai estar vazia, beleza? Então, anota isso daí para você já prestar atenção no planejamento. Então, se você quer contornar junho e ter alguma coisa que faça sentido, você precisa saber como contornar esse problema da Copa do Mundo. Então, você pode criar linhas editoriais, você pode criar campanhas que tenham correlação direta. Não sei o que você pode fazer, mas você precisa avaliar isso daí. E esse ano a gente sabe que vai entrar propaganda eleitoral também. E veja, diferente do ano de 2018, diferente do ano de 2014, que existiam algumas discussões, política até no auge no Brasil. Sempre esteve, nunca saiu do auge, mas a gente teve um cenário em 2022 com Lula e Bolsonaro, que foi a eleição mais quente da história do Brasil. Juntando a isso, agora a gente está na iminência, depois de um governo patético de Lula, quem vai ser o próximo governante, né? Quem vai ser o próximo presidente do Brasil, e não existe ninguém do lado da direita para concorrer com isso. Supostamente é o filho de Bolsonaro. Então, você tem que considerar que esquenta muito em política. Se esquenta muito em política, você precisa lembrar que o tráfego vai estar muito caro. Se você roda tráfego, você precisa se atentar a isso. Esse é um ano que você precisa colocar em pauta, principalmente custo de tráfego, porque vai estar lá em cima. Você precisa falar bastante de conteúdo, produzir bons conteúdos orgânicos, dominar as estruturas do orgânico e esse motor de aquisição. Porque não é todo mundo que vai dar conta de rodar tráfego nesse cenário político, porque vai lá em cima. Propaganda eleitoral domina
em termos ali de agosto, setembro, outubro. Beleza. Então, agosto, setembro, outubro saiu da propaganda eleitoral, ou seja, eleições, já vai entrar o que agora? Black Friday. Outubro, novembro. Ah, mas a Black Friday é no final de novembro, mas começam as pré-Black Fridays. E aí o tráfego, pum, lá em cima novamente. Então você precisa se atentar para onde está a atenção do seu público para fazer campanhas que estejam condizentes com essas coisas. Olha para o seu planejamento, olha para o seu ano e já vai vendo ações que possam contornar isso daí. Campanhas orgânicas, campanhas de tráfego que conversem com essas temáticas. Não tente ir contra. Não tente ser o gostosão, a gostosona e falar, eu vou criar meu movimento. Você vai quebrar a cara. Então, entenda como funciona e trabalhe essa energia, canalize essa energia ao seu favor. Agora vamos olhar para o progresso por setor. Vamos olhar agora primeiro para o setor de marketing. Qual vai ser o foco do seu setor de marketing? Quantos leads você vai ter no ano? Quantos leads você vai ter no mês? Quantos seguidores vai ter a sua rede social? Você vai progredir em algum outro canal de aquisição, TikTok, YouTube? Você precisa definir isso para passar para o seu time. Em vendas, quantas calls? Qual que é a taxa de fechamento? Qual que é o volume de vendas esperado? Quantos por cento vai vir de cada produto? Quantas pessoas vão fazer parte do seu time de vendas? São vários SDRs, são vários closers. Como é que você planeja isso? 3. Entrega. Qual que é o churn máximo aceitável? Por exemplo, vão entrar 10 clientes, a gente sabe que clientes vão embora, mas qual que é o máximo de 10 ir embora? São 2, são 3? Porque se a gente está colocando que o teu churn está de 40, vamos botar 50% para facilitar a conta. Tu teve 50 clientes no ano, 25 foram embora, isso vai ser um buraco no teu caixa. Ali no faturamento vai estar tudo lindo, mas um buraco no caixa porque essas pessoas viraram inadimplentes. Então vamos também olhar para isso. Qual que é o churn? Qual que é a métrica de pessoas que vão sair do processo? Quantos clientes eu almejo crescer? Como vai estar meu time de entrega? Que tipo de coisas eu vou entregar a mais nesse ano? E por último, vamos olhar para a operação. A operação é que funções você faz esse ano que você não vai fazer mais? Quem que você vai contratar para compor a orquestra da sua empresa? Como é que você vai estruturar mais processos? Quais são os processos prioritários da sua empresa? Como você vai melhorar a gestão da sua empresa? Você precisa melhorar e olhar para os setores da sua empresa. Então, olhando para as partes, o todo acaba melhorando bastante também. E aí você vai fazendo da mesma forma como eu narrei, colocando trimestre por trimestre esses objetivos e progredindo em relação a isso. Terceira pergunta é entre o time. Quem são as pessoas que precisam compor o seu time? Então, seu time hoje está, 5 pessoas, 3 pessoas. Até o fim do ano, qual que é o planejamento? Quem precisa estar sentado em qual cadeira para que você consiga crescer sem estar preso na operação? Porque eu imagino que você não quer crescer só estando preso na operação. Eu imagino que você não queira crescer só trabalhando 24 horas por dia. Eu entendo que é bom, entendo que é nobre, mas a gente também tem vida para viver. Então, vamos fazer essa empresa crescer sem estar preso na operação. E quarto, agora que eu já falei várias vezes sobre isso, a gente precisa quebrar isso por trimestres. Ao invés de só pensar no ano, porque às vezes você bota uma meta lá para dezembro. Não, a gente vai quebrar nos trimestres e vai pensar como um dominó. Como é que é o dominó? Que vai ajudar fevereiro ou no primeiro trimestre, que vai ajudar o segundo trimestre. Por exemplo, a gente planeja esse ano, se quer fazer 10 milhões, eu sei que eu vou ter um volume maior de clientes do que eu tenho atualmente. Se eu tenho um volume maior de clientes do que eu tenho atualmente, eu preciso treinar melhor os meus colaboradores, ou seja, eu preciso fazer treinamentos de cultura, eu preciso fazer treinamentos de gestão, eu preciso fazer processos para que os novos clientes não passem o tempo inteiro por mim. Se todo cliente que entra, vamos botar aqui, o nosso produto hoje custa 45 mil. E para eu fazer 45 mil, eu precisaria de 220 clientes. Se eu faço 220 clientes, eu preciso fazer 220 reuniões, 220 reuniões é muita reunião. Quer dizer que eu vou ter que fazer 10 reuniões durante 20 dias. Será que eu tenho esse tempo hábil para fazer essas reuniões? Será que não é mais inteligente tentar escalar algum outro tipo de produto? Então, vejam como essas perguntas elas fazem toda a diferença no esquema das coisas. E talvez ali naquele primeiro momento eu não estou me perguntando, mas é muito importante estar em voga. Então, como é que eu vou progredir em cada trimestre para que eu consiga chegar no objetivo anual? E o que é que eu recomendo? De 3 a 5 objetivos por trimestre. Então você pode colocar que, por exemplo da nossa empresa, a gente vai sistematizar para crescer. Então, nesse primeiro momento, a gente teve uma saída importante da empresa, a gente precisa suprir isso daqui. Então, implementar um novo sistema de gestão que não dependa do diretor de operações que a gente tinha. Então, não adianta eu tentar crescer com a velocidade que eu estava crescendo nos últimos trimestres se a gente não tem braço, se a gente não tem gestão para isso. Então, preciso contornar o caso dessa pessoa.
Então, no primeiro trimestre, operação é algo que vai estar muito vivo. Segunda coisa, eu preciso deixar todo redondo o meu sistema de aquisição orgânica, visto que no segundo semestre a nossa empresa depende muito de tráfego, ela trabalha muito com tráfego. Se vai estar muito caro, eu preciso já ter uma aquisição orgânica que pague tudo isso. Um CAC aqui o mais baixo possível para lá na frente eu conseguir botar a mão no tráfego quando as métricas não estiverem me ajudando. Veja como é que as contas elas vão ficando super racionais para a gente conseguir trabalhar. Beleza. Então você vai colocar cada um desses trimestres para que você consiga crescer de forma progressiva. Esse é o foco, crescer de forma progressiva. Crescer sem cessar, crescer sem parar. O que a gente recomenda aqui, que é o nosso sistema queridíssimo? A gente recomenda o sistema 1, 2, 3, 4. Matheus, eu quero fazer meu primeiro 1 milhão. Segue o sistema 1, 2, 3, 4. Então, no primeiro trimestre, o teu objetivo é faturar 100 mil. Ou seja, se é faturar 100 mil, tu pode faturar 33, 33, 33, tu vai chegar em 100 mil. Matheus, eu quero faturar no próximo mês, né? Eu quero faturar no próximo trimestre 200 mil. Então, eu tenho que fazer 66, 66, 66. E, porventura, vai seguindo. Então, no primeiro trimestre, 100 mil. Segundo trimestre, 200 mil. Terceiro trimestre, 300 mil. Quarto trimestre, 400 mil. Assim você atinge 1 milhão no ano. Ou se você já atingiu e já passou de 1 milhão no ano, você adiciona de receita. Adicionando mais 100 mil, adicionando mais 200 mil, mais 300 mil, mais 400 mil. O que é que garante que você continua crescendo progressivamente? Quando chega no fim de trimestre e você analisa o que você fez e foi bom, o que você fez e foi ruim. Então lembra das perguntas do passado que eu coloquei para o ano? Você aplica agora essas perguntas para o trimestre. Porque às vezes, eu vou dar um exemplo da nossa empresa em novembro. O meu time vivia constantemente estressado e ansioso porque os meus planejamentos eram muito curtos. Então era um super relatório, um super material que eu pedia para uma semana. Dá para fazer o super material, mas em uma semana eu preciso estressar muito todos. E levando em consideração que eu tenho pessoas no meu time que são mães, eu vou estressar um casamento. E aí é o tamanho do caos que eu vou ter porque eu não previ isso. Então, eu preciso aumentar aqui o tempo de execução dessas coisas para que eu consiga ajudar meu time a performar melhor. Assim como teve uma cliente que falou assim, eu quero bater 5 milhões no próximo ano. Eu fiz assim, beleza. Para tu bater 5 milhões, tu precisa trazer gente de mais perícia para tua operação. Aí ela falou assim, mas eu já treino eles. Todo mundo fica esperando eu dizer o que tem que fazer. Eu digo assim, então tu tem um funcionário ruim, tu tem um funcionário merda. Porque se tu tá dizendo para ele o que fazer e não o contrário, ele não tem capacidade estratégica de te guiar. E aí tu é um grande estrelinha, né? Tu é uma estrela na tua árvore de Natal. Tudo depende da tua cabeça. Não é isso que a gente quer inteligência estratégica. Aí ela, opa, então o que eu preciso fazer? Contratar melhor, me tornar uma liderança. Porque provavelmente um líder não é aquele que diz o que a pessoa faz. O líder, ele ensina, ele instrui a pessoa a fazer o melhor dela. Eita, é difícil. Claro que é difícil, pô. Por isso que a gente tá construindo empresa. Tá achando que é fácil fazer 1 milhão? Mas também é muito difícil ficar liso. Eu prefiro a dificuldade de estar rico do que a dificuldade de estar ruim. Beleza? Então, esse é o planejamento que a gente recomenda vocês seguirem. Ele vai estar descrito por aqui, você vai ver que ele vai estar habitando aqui a tela e você pode revisitar esse vídeo várias vezes para você entender o que é que você pode fazer. Aqui abaixo também eu vou deixar um workbook da nossa empresa do que a gente faz. É um passo a passo ali de 123 páginas. Se você quiser seguir passo a passo, conferir setor por setor com mais calma, vai estar tudo aqui embaixo. Isso é uma aula, né, que o nosso diretor de operações no passado ele preparou para 2025 e ela serve perfeitamente para 2026 também para você implementar na sua operação. E se essa é a primeira vez que você vê um vídeo tão detalhado sobre o planejamento estratégico, agora você entendeu que não é à toa que os nossos mentorados ultrapassam tantas vezes a marca de 1 milhão no ano, mesmo que nunca atingiram ou almejaram atingir isso. Esse foi o caso da Bruna, esse foi o caso do André, esse foi o caso de vários clientes nossos que estão crescendo de forma progressiva. Clientes que não faziam 200 mil no ano, agora estão fazendo 200 mil em 60 dias, 250 mil em 75 dias. Por quê? Quando o planejamento ele é bem feito, ele traz algo mais palpável, algo mais tangível para a pessoa conseguir crescer sem insanidade, sem loucuragem, sem ficar doida, sem ficar doente. E eu garanto a você que se você faz essa parte de passado, presente e futuro com calma, você vai estar muito na frente de 90% dos mentores do mercado que nem sabem o que é que estão fazendo em relação ao planejamento estratégico. Estão vendo vídeos de coloque essas metas, resoluções do ano novo e não sabem um planejamento prático, planejamento tático e um planejamento operacional que faz com que você consiga crescer a sua empresa. Se você quer que eu pessoalmente revise o seu planejamento, se você quer que eu revisite cada um desses pontos que você colocou e diga o que está realista, o que está fora do eixo e o que é que consegue extrapolar, o que é que consegue crescer com a visão de um mentor que já gerou mais de 25 milhões em resultados,
será um prazer te ajudar. Então, clica aqui no link do diagnóstico de escala, que a gente vai marcar um horário para que eu consiga discutir o seu planejamento estratégico de 2026 junto com você. É um prazer estar com você nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que vai ter muito mais conteúdo para você que quer escalar sua mentoria em 2026 e bater múltiplos recordes de faturamento. Nos vemos no próximo vídeo.